A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade ao nosso assunto da acessibilidade, nós estamos tratando nos últimos programas daquele grupo que não tem nenhuma deficiência, mas que precisa de alguma abordagem para a acessibilidade, para a compreensão da palavra. Hoje nós vamos falar dos transtornos de aprendizagem. Então, o aprendizado, ele é o quê? Nós pegamos as informações do meio, por todos os nossos sentidos, e a partir do momento que nós pegamos a informação, nós processamos essa informação, consolidamos, que é a memória, e depois eu tenho que fazer, para completar o ciclo do aprendizado, eu tenho que recuperar toda essa informação e aplicar no meu dia a dia. Então, em qualquer um desses processos, você pode ter uma falha, mesmo a pessoa não tendo uma deficiência. E nós temos que fazer a diferenciação entre dificuldade de aprendizagem, que é aquilo que está no meio, está fora da criança. Está no método, está na escola, está na relação da criança com o professor, está nos problemas emocionais, sociais, pessoais da criança. E o transtorno ou distúrbio é a mesma coisa. Às vezes, na literatura mais antiga, vocês vão ver distinção de um termo para o outro, mas na verdade isso foi uma questão de tradução do inglês para o português. Então, transtorno e distúrbio hoje é a mesma coisa de aprendizagem. Isso aqui já está na criança, já está na pessoa. E dentro os distúrbios de aprendizagem, nós temos os distúrbios que são específicos e os que não são específicos. Quais são os distúrbios de aprendizagem específicos? A dislexia, que é uma alteração, uma dificuldade na leitura, a descalculia, que é na aritmética, a desortografia, que é uma dificuldade na apreensão da ortografia da língua, e a disgrafia, que é uma dificuldade no traçado, aí já é uma parte motora da escrita. Então os dois são da escrita, mas aqui é só do traçado da letra e aqui é da ortografia, das regras. E vocês têm aquele distúrbio de aprendizagem que não é específico, ou seja, a criança tem uma dificuldade na leitura, mas ela não tem dislexia. Ela tem uma dificuldade na matemática, mas ela não tem descalculia. Então, isso é importante basicamente para a intervenção clínica. E, como tudo que nós já vimos até agora, as dificuldades de aprendizado, elas também têm grau de acometimento diferenciado. Ou seja, ela é um transtorno dimensional. Nós podemos ter crianças com pouca dificuldade e criança com muita dificuldade. Isso vai interferir naquilo que nós vamos fazer no dia a dia. Então, basicamente, pensando na nossa criança, no nosso adolescente, na igreja, na classe, o que nós precisamos? Ter cuidado para não estar expondo essas crianças, esses adolescentes. Na leitura, não pedir para ler na classe, ou se for pedir para ler na classe, faça um treinamento anterior. Peça à mãe para durante a semana ir treinando, decorando o versículo. Escolha versículos pequenos, né? As respostas da EBD podem ser feitas da mesma forma, você já ir treinando com a criança, ela decorando, ou então usar a resposta em cartaz, para que essa criança participe com a classe no geral. Se é na escrita, as atividades, principalmente para aquelas crianças, né, que já são intermediários e adolescentes, que já existem alguns exercícios que a criança tem que escrever. Cuidado ao corrigir a ortografia, porque eles podem ter erros. Eu acho válido corrigir, mas nós temos que saber como fazer para não constranger essa criança e para não deixá-la com uma autoestima muito baixa. E também a questão da caligrafia. Se elas têm dificuldade, então nós temos que respeitar isso. E podemos usar opções de múltipla escolha, de ligar uma resposta na outra. Então, existem alternativas, estratégias que nós podemos fazer, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a disfunção executiva, que tem muita relação com os transtornos de aprendizagem e com aquilo que a gente pode fazer de adaptação no dia a dia.
Como vocês veem, não existe uma receita de bolo que a gente pode fazer um passo a passo para vocês seguirem. Então, dentro daquele aluno, daquela criança que está diante de você na igreja, precisa de alguma ajuda, entre em contato conosco. acessibilidade@presbiterio.org.br, que nós temos toda uma equipe pronta para ajudar os irmãos. A paz do Senhor Jesus.